Boa tarde a todos, que Deus abençoe você que me ouve. Mais uma vez eu venho aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus para o teu coração, para a tua vida. Irmãos, preste atenção, você católico, você evangélico, você ateu, você de outras crenças, né? É uma palavra, irmão, não julgando, não. É uma palavra alertando, né, irmãos? Porque a palavra do Senhor nos ensina que a palavra de Deus veio para nos alertar. Não importa o que você fez ontem, o importante é o teu agora, né? O importante é o que você está fazendo agora, né? Ou se você se arrependeu hoje dos teus pecados, entregar a tua vida para Jesus, né? A Bíblia nos ensina que tudo que você cometeu lá atrás é lançado no lago de fogo, né? No lago do esquecimento, melhor dizendo, né? Deus se esquece tudo, né? Então, irmão, eu venho trazer essa palavra para você, alertando você. Porque, irmão, enquanto há vida, há oportunidade, né? Você não está condenado, né? Nós não estamos condenados, né? Nós estamos pelejando, lutando para alcançar a misericórdia de Deus e a salvação, né? Então, irmãos, essa é a palavra que eu tenho para trazer para o teu coração, para o meu coração, porque eu não fico ensaiando para vir falar que não. Eu falo o que Deus dá, sabe? Então eu aprendo junto com você também, porque eu vou ler aqui e o que Jesus ministrar ao meu coração eu vou estar mandando para você aí do outro lado e vai estar vindo falar comigo também, porque, né, a palavra ela corta tanto para frente quanto aqui, né? Eu também. Quero ler aqui em Mateus capítulo 4, versículo 1. Vamos ler até o versículo 11, né? Vamos ler o capítulo completo. Mateus 4, 1 ao 11, a tentação de Jesus, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda-te que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse, né, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará o teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Irmãos, é uma mensagem bastante, né, gloriosa, uma mensagem que nos faz refletir, né, sobre os nossos dias maus, sobre as nossas provações, nossas lutas, né? Irmãos, sabemos que Jesus ele veio aqui, né, para ser exemplo para nós, né? Para mostrar para nós que nós podemos vencer este mundo. Volto a repetir, né, que eu já falei em outros vídeos. Jesus ele não veio aqui 50% Deus e 50% homem. Jesus ele veio aqui 100% homem, né? Sabemos nós que quando ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre a vida dele, né? Então, irmãos, Jesus ele era como eu e você, não tinha diferença alguma. A única diferença de Jesus é que ele sabia de onde ele tinha vindo, né? Que ele veio do Senhor, de Deus, ele conhecia o Pai, né? Ele conhecia os anjos e ele sabia, né, irmãos, que ele seria ouvido. Até quando ele estava, né, diante lá da sepultura de Lázaro, né?
Ele até fez, ele falou pro pai, né? Pai, bem sei eu que o Senhor me ouve, mas eu estou falando dessa forma para que as pessoas entendam que o Senhor me enviou, né, irmãos? Então, essa era a diferença de Jesus, né? Porque Jesus, ele sabia, ele tinha certeza, ele veio aqui com um propósito, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, Jesus, ele foi, né, tipo um guia, né? Sabe quando você vai para um lugar que você não conhece, aí que tem um guia que conhece toda a região, né? Aí ele vai lá e tal, te conduz, te mostra os pontos turísticos, né? Então Jesus, ele foi esse guia que veio aqui na Terra, né? E para nos ensinar o caminho da verdade, né? Para nos mostrar que tem como passar por aqui, né? E não, né, se envolver com este mundo, né? Esse foi o propósito de Jesus, né? Jesus, ele venceu este mundo. Mas por quê, irmão? Porque Jesus não se embaraçou com nada deste mundo. A palavra do Senhor nos ensina, irmão, que Jesus nem casa ele tinha. A palavra do Senhor nos ensina que Jesus, ele era mantido pelas viúvas, né? Muitas pessoas que ofertavam no ministério de Jesus, né? Então, irmãos, Jesus, né? Ele veio aqui, ele não se embaraçou com as coisas dessa terra. Né? Hoje nós vemos, né, muito triste, irmãos, né? Hoje nós vemos aí, né, muitos pastores, né, focados neste mundo, querendo conquistar riqueza através da fé. Isso é muito triste, mas nós sabemos também que tem muito homem, muita mulher de Deus espalhado por esse Brasil, sei, e por este mundo, sei que são menos, né, que segundo a palavra do Senhor nós entendemos que maior é o número, né, daqueles que estão a favor da perdição, né, irmão? Maior é aqueles que estão trabalhando, maior é o número daqueles que estão trabalhando, né, pelo mal, né, irmão? E sabemos que em todo lugar tem aqueles, né, que fazem correto, andam correto, e aqueles que infelizmente, né, irmão, andam, né, fora, né, do caminho, né, irmãos? Irmãos, vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que Espírito é esse? O Espírito Santo, né, irmão? Jesus, ele foi, irmãos, ele jejuou 40 dias e 40 noites, e logo após jejuar, ele foi tentado, ele foi provado, né, irmão? Eu já conheci muitas pessoas, né, que dizem assim, eu não gosto de ir para monte. Não, porque você vai para monte, depois vem uma prova, vem luta, né, irmãos? Então nós aprendemos que desde o tempo de Jesus foi assim, né? Você vai lá, você paga o preço, depois não, meu inimigo, né, contra a tua vida, meu inimigo não quer ver nós ser abençoados, né, irmãos? E nós aprendemos também, irmão, que o Senhor Jesus, ele está conosco, né? Olha que palavra tremenda, irmãos, né? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Né, irmão? Muitas vezes acontece na nossa vida, não é, irmãos? Né? Irmãos, você que serve a Jesus, né? Você que procura a palavra de Deus, você, meu irmão católico, você, meu irmão, né, que serve a Deus, que procura andar na vontade do Senhor Jesus, nós sabemos que o inimigo, ele faz isso, né, irmãos? Muitas vezes vem a aprovação sobre a nossa vida, né? Sabemos que todos, irmãos, que estão sobre a terra, passam por provação. Não importa, seja rico, seja pobre, seja evangélico, não seja, não importa, irmão, né? Às vezes tem pessoas, irmão, que tem muito dinheiro, milionário, né? Mas ele passa dificuldade em outra prova, é família, é saúde, né? Às vezes pessoas que têm uma saúde boa, né, mas passa prova em questão de financeiramente, né? Às vezes tem pessoas, então cada um tem uma prova diferente. E nós sabemos, irmão, que no momento difícil de provação sempre vem um adversário, né? E tentar confundir a nossa vida. Que nem o inimigo foi até Jesus e disse assim, ei, você está com fome, não tá? Então, transforma essa pedra em pão aqui, pede para Deus transformar, né? E que Jesus falou para ele, não, nem só de pão viverás o homem. Então, irmão, às vezes você está no meio da provação aí, sem saber o que fazer, as portas fechadas, às vezes, né, parece que vai te faltar o pão. Não entre em desespero não, irmão. Cria no Senhor Jesus, ora a Deus,
Eu não sei o que você está passando, seja na parte da enfermidade, a parte familiar, seja na parte, né, financeira, espiritual. Acredite no Senhor, fala com Ele, né? Confia no Senhor. Não age segundo o teu coração, não. A Bíblia nos ensina que o coração do homem é enganoso, irmão. O inimigo, muitas vezes, ele joga setas no nosso coração para nós tomar decisões. Irmão, a pior coisa que o homem e a mulher pode fazer é tomar decisão sem consultar a Jesus Cristo, né? Eu lembro, irmão, que há anos atrás, né? E eu creio que os irmãos que vão ver esse vídeo também lembram. Irmão, para vender uma coisa as pessoas oravam. Para comprar, às vezes a pessoa tinha o dinheiro para comprar, mas ele só comprava se Jesus confirmasse, né? A pessoa comprava um carro, uma casa, levava lá os irmãos, né, para ungir a casa, para orar lá, né? Fazia um culto, né, de ação de graças, né, irmão? E nós sabemos, irmão, que hoje está tudo diferente, né, irmãos? Hoje as pessoas compram sem consultar a Deus, vendem sem consultar a Deus, tomam decisões sem consultar a Deus e depois, no fundo, vai sobrar para Deus. Por quê? Porque a pessoa, ela compra ou ela vende, ela não fala com Deus. Jesus, ele fala com A, com B, com o vizinho, com o pai, com a mãe, né? Mas ele não fala com Deus. Aí ele recebe um conselho, o negócio dá errado, né? Ele compra um carro que só vive dando problema, né? Ele compra uma casa num lugar que às vezes pode ter um vizinho perturbado, né? Um vizinho aí que, né, irmãos? Tem vizinho aí que ele liga o som, irmão, 7 horas da manhã e vai até as 7 horas da manhã no dia, né, irmão? Então, irmão, às vezes tem pessoas que querem paz, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa não pede o conselho para Deus, ele acaba, de certa forma, tomando alguma atitude que vem, né, não dá certo. Aí, o que essa pessoa faz? Oh, Deus, eu te sirvo. Oh, Deus, por que o Senhor não falou comigo? Oh, Deus, por que o Senhor não me... Mano, você falou com todo mundo, menos com Jesus. Eu sempre digo, quem não faz a primeira oração, faz a última. Qual é a primeira oração? Senhor, eu posso vender? Senhor, eu posso comprar? Senhor, isso é da tua vontade? Deus, essa porta é do Senhor mesmo? Se é do Senhor, Pai, faz com que tudo venha dar certo. Se não é, Pai, faz com que alguma coisa venha dar errado. Agora não. Hoje em dia as pessoas... Ah, não, eu tenho dinheiro, vamos lá. Vai lá e compre e tal, né? E aí depois, irmão, vem a consequência. Às vezes a pessoa vai lá, né? E depois, aí, Jesus, por que o Senhor deixou eu comprar, Jesus? Não, Jesus, olha, eu não gosto aqui não. Olha, mas por que Deus não falou comigo? Irmãos, tenha Deus como seu amigo íntimo, confidencial. Irmão, quantas vezes eu não me abri com pessoas? Eu me abria muito com pessoas, né, irmãos? E na hora me aliviava o meu coração, a minha alma. Mas aquelas pessoas não podiam fazer nada por mim. Algumas pessoas gostavam realmente de mim, né? Se compadecia, mas não podia fazer nada. Algumas pessoas, né, irmãos? Que a gente não conhece o coração de ninguém, né? No fundo, queria o meu mal e se alegrava, né, com aquele momento ruim, né? Mas o pior das coisas, irmão, às vezes você se abre. Amanhã ou depois, se aquela pessoa se tornar seu inimigo, irmão, ela sabe tudo sobre você. Então fala com Deus, irmão. Fala com Deus, irmão. Entre no teu quarto, fecha a tua porta. Fala o teu problema para Deus. O que está acontecendo com você? Irmão, no Covid agora, irmão, nossa, o povo estava tudo voltado a Deus, orando, pedindo oração, pedindo misericórdia. Acabou o Covid, irmão, cadê o povo? É que nem aqueles 10 leprosos, né? Os 10 foi curado, um só voltou. Cadê o povo agora para glorificar a Deus, para agradecer a Deus, para ir lá na igreja? Né, irmãos? Não. Depois da Covid aí só foi festa, é churrasco, é festa e tal. Mas isso é errado, irmão. Isso é errado. Por quê? Porque hoje você tá bem. Hoje você tá aí, ó, quem sabe marcando alguma coisinha para esse final de semana, um churrasquinho, né? Marcando uma festinha, certo?
Mas agora eu te pergunto para você. Se de hoje, de quinta-feira para o final de semana, alguma coisa der errado na tua vida, você vai correr lá para pedir ajuda na festinha que você ia? Você vai correr para pedir? Não. Você vai apelar para quem? Para Deus. Aí vai as mensagens. Ô irmão, ora por mim. Ô irmão, pede a Deus por mim. Então, irmão, você estando bem ou estando mal, fique num caminho só. Irmão, a coisa mais triste é quando um pai ou uma mãe serve só para resolver problema. O filho, ele tem a sua casa, ele tem sua família. Ele só vai na casa do pai e da mãe quando tá faltando alguma coisa. Aí o pai e a mãe olham para aquele filho, nossa, ele tá vindo. Ah, ele vai me pedir dinheiro. Tem pessoa, irmão, que quando ele recebe uma mensagem da outra pessoa, vai me pedir alguma coisa. Isso é muito triste, irmão. Isso é muito triste. E Deus, irmão, é a mesma coisa. Seja amigo de Deus no dia bom, no dia mau também seja. Seja Deus no dia mau, no dia bom também seja. Se amanhã você for no hospital, o médico te dá um diagnóstico de câncer, você não vai recorrer lá aonde você vai, nas festas que você vai. Você não vai ouvir o cantor que você gosta lá para aliviar teu coração. Não. Aí você vai começar a assistir missa, aí você vai começar a assistir pregação, aí você vai começar a mandar seu nome lá para a igreja para orar, né? E aí? Você acha isso certo, meu irmão, minha irmã? Não, é errado. Esteja com Jesus a todo tempo. Isso nos mostra, irmão, que Jesus ele não está em todo lugar. Porque se Jesus estivesse em todo lugar, no dia bom, no dia mau, você ia recorrer aos teus amigos, você ia recorrer àquele caminho que você segue. Não, mas no dia mau, você vai buscar a Deus. Irmão, irmã, que o inimigo não venha te enganar. A palavra do Senhor nos ensina que quando o povo de Deus saiu do Egito, eles saíram com uma promessa, apenas uma promessa. Eu vou tirar vocês daqui, vou colocar vocês numa terra que manda leite e mel, né? A terra prometida, né? O que aconteceu? No meio da caminhada, irmão, veio obstáculos. Veio falta de água, veio falta de comida, né? E eles começaram a murmurar. Moisés, lá no Egito não tinha comida o suficiente para que você trouxesse que nós para morrer de fome aqui? Moisés, lá no Egito não tinha água suficiente para que você trouxesse que nós morrer de sede aqui? Irmão, em vez de eles orar, eles murmuravam. Isso entristecia a Deus. Portanto, daqueles que saíram do Egito, só 2 entrou na terra prometida. Foi Josué e Caleb. O restante que entraram foi tudo que foi nascendo no deserto, irmãos. Então, irmão, a única promessa que Deus tem para mim e para a tua vida é a salvação. Só que a salvação, você não conquista a salvação pelas tuas obras. Não é dando esmola, não é fazendo bem às pessoas que você vai ter a salvação. A salvação você vai ter que fazer o mesmo que Jesus fez por você. Jesus ele veio aqui, Jesus teve desejo, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve tristeza, teve angústia. Portanto, que a Bíblia nos fala que quando ele estava orando perto da crucificação, ele suou, né? Gotas de sangue. Irmão, Jesus esteve muito angustiado. Quando ele estava perto, que ele convidou, né? Se não me engano, Pedro e João para orar com ele, a qual eles dormiram, e ele estava ali angustiado. E ele dizia, ei, vocês não podem nem vigiar comigo, orar comigo um momento? Mas ele estava bastante cansado. Então, meu irmão, minha irmã, não se distrai, não. Jesus não te prometeu carro, casa. Não, irmão. Quantas pessoas vivendo como se nunca fosse morrer. E quantas pessoas nesse exato momento partindo, irmão, sem levar nada para apresentar. A riqueza que aquela pessoa está deixando hoje. Aquele jovem, aquele idoso, aquela idosa. Irmão,
A única coisa que nós podemos levar é nossas obras para com Deus. Jesus, ele não morreu, como eu volto a repetir, Jesus não morreu para te salvar. Não, Nanina, não. Se Jesus tivesse morrido para te salvar, independente do que você fizesse, você seria salvo. Jesus morreu para que você tenha a oportunidade de renunciar a este mundo, como ele renunciou às bebidas, às noitadas, à prostituição, os vícios, as drogas, né? A maldade, né, irmãos? E entregar sua vida para Jesus. A palavra nos ensina, irmão, que a maioria das pessoas vão ser condenadas. E nós temos exemplos bíblicos que nos mostram isso, né? Nós podemos ver que quando Jesus mandou o dilúvio, 8 pessoas se salvaram. E quantas pessoas não moravam naquela cidade? Quando Jesus mandou a destruição sobre Sodoma e Gomorra, 3 pessoas. Quantas pessoas não tinha naquela cidade? Né? Então, irmãos, nós vemos aí que nós já temos base bíblica. Né? Que as pessoas que elas são, né, são menos pessoas, porque são menos pessoas que entregam a sua vida para Jesus. Irmãos, ouvir, eu não estou te julgando, tá? Estou te alertando. Ouvir músicas que não falam de Deus, que não adoram a Deus, né? Irmãos, não agrada a Deus. Irmãos, o diabo ele foi lançado para este mundo, ele está aqui. Então, da mesma forma que Jesus ele dá o louvor para um homem ou uma mulher evangélica, um servo de Deus, né? Aquela pessoa lá que compõe, né, louvores a Deus, músicas a Deus, o diabo também dá suas músicas, né, aquelas pessoas. Então, música romântica, rock, rap, essas coisas assim. Irmão, olha algumas músicas. E independente da letra, às vezes ele não tem nada, às vezes a letra não é nada demais, mas irmão, não adora a Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus, somente adorar a Deus. Somente adorar a Deus. Irmão, Jesus, ele escolheu um povo humilde, simples. Um povo, irmão, temente a ele. A palavra do Senhor nos ensina assim, aquele que ama ao mundo, o amor de Deus não está nele. O que é amar o mundo? É fazer a vontade do mundo. Irmãos, eu fazia a vontade do mundo. Eu fazia tudo que o mundo oferece. Mas, irmãos, eu só mudei aqui, ó. Foi aqui que me mudou, irmãos. Hoje eu sigo essa palavra. E sou muito pecador, irmão. Não sou santo, não. Mas Jesus, ele não quer santo, irmão. Mas Jesus, ele quer alguém que está disposto a querer melhorar. Jesus, irmãos, ele não quer, não existe santo, não existe ninguém santo. O pastor não é santo, o padre não é santo, né? Ninguém é santo. Ninguém, ponto. Mas, irmãos, Deus, ele é como um pai que tem 2 filhos. Um não está nem aí com a vida, faz tudo errado e fiz e faço mesmo. Mas ele tem outro também que erra também. Não como aquele que não está nem aí para a vida. Erra, mas quando ele vê que ele errou, ele fala, ô pai, me perdoa. Eu vi que eu fiz aquilo ali, não agradeço, o Senhor, me perdoa, eu vou procurar melhorar. Então, este é a pessoa que Deus quer. Aquela pessoa que... Porque a palavra, irmão, a palavra não vem para nos enriquecer, não vem para nos... Não, a palavra vem para nos libertar deste mundo. A palavra, irmão, ela tem que bater de frente comigo, com você. A palavra não veio para alisar o nosso ego. Não vê. É que nem louvores hoje em dia, irmão.
Hoje os louvores não são para Deus, hoje os louvores são para o homem. Hoje os louvores não é mais para adoração a Deus, é para mostrar que o homem vai vencer, que o homem é vencedor, que o homem foi feito para vencer. Irmão, por isso eu falo para você nessa manhã, finalzinho de manhã, entrega a tua vida para Jesus. Volto a pedir, não estou te julgando. Porque, irmão, se fosse por mérito, ninguém seria salvo. Irmão, eu sou muito pecador, irmão. Muito mesmo. Muito. Irmão, se fosse por pecado, eu seria o primeiro a ser condenado. O apóstolo Paulo, ele disse assim, né? Que ele era o mais pecador. Quando mais nós conhece, mais pecador nós se torna, irmão. É a mesma coisa da lei. Quando mais você conhece as leis, mais errado você passa a ser. Por quê? Porque quando alguém erra por não conhecer a lei, é uma pessoa ignorante, né? Uma pessoa que não conhece. Agora, imagina aquela pessoa que erra sabendo. Imagina um instrutor, né? Estacionar no lugar proibido, né? Entrar contramão numa rua. Imagina. Se o agente de trânsito ou se a polícia mesmo, né, pegar uma pessoa comum, né, entrar aí numa rua contramão aí, ou parar, a pessoa vai dar uma multa lá, né, mas vai entender que aquela pessoa lá ou parou porque não viu a placa, ou entrou também. Agora um instrutor não. O instrutor, ele, além dele receber a multa, ele ainda vai ser chamado a atenção. Por quê? Porque ele é um instrutor. Ele precisa conhecer, né? Então, irmãos, eu quero falar para você. Então, a palavra do Senhor, ela é muito clara. Irmão, poucos são os que vão se salvar, irmão. Por que poucos são que vai se salvar? Ah, mas porque vai se salvar só quem é santo? Não, irmão. Nenhum dos que vão se salvar é santo. A palavra do Senhor nos ensina que a salvação não é por mérito, é pela graça. Mas é uma graça, irmão. Como que eu posso explicar para os irmãos de uma forma que os irmãos venham entender? O que é a fé em Deus? A fé em Deus, irmãos, a fé verdadeira em Deus, é uma fé que me faça ser curado de uma enfermidade para servir a Deus? Não. A fé verdadeira em Deus, irmão, é uma fé que me faça prosperar? Não. A fé verdadeira que me faz seguir os caminhos do Senhor é aquela fé que me faz renunciar ao pecado. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia as pessoas estão usando a sua fé para conquistar coisas perecíveis. Usa a fé para conquistar um carro, usa a fé para conquistar uma casa, usa a fé, né? Eu vou orar e Deus vai fazer, Deus vai me curar, e Deus vai me dar aquela casa lá, aquela casa lá, tá vendo aquela casa lá? Eu vou orar, Jesus vai me dar ela. Aquele carro lá, e ninguém vai, não, eu profetizo, aquele carro não vai ser vendido. Eu vou vir aqui, hoje eu tô sem condição nenhuma, mas eu tô com tanta fé, que Jesus vai fazer um mover na minha vida, eu vou vir e vou levar aquele carro. Tá vendo, irmão? É uma fé verdadeira, mas utilizada para algo tão pequeno. Então, a minha fé, para ela ser verdadeira e para ela estar numa boa situação, eu preciso colocar essa fé para aprender mais de Deus, os caminhos de Deus, a verdade de Deus. Eu tenho que usar a minha fé, irmão, para deixar de pecar. Eu tenho que usar a minha fé para profetizar, olha, eu não consigo deixar de fumar, mas em nome de Jesus eu vou parar. Eu não consigo deixar de beber, mas em nome de Jesus eu vou parar. Eu não consigo deixar de jogar, mas em nome de Jesus eu vou parar.
Em nome de Jesus, eu quero ser fiel a Deus. Hoje eu roubo, hoje eu mato, hoje eu sequestro. Mas em nome de Jesus, amanhã eu vou ser, eu vou ser aquele que vai dar cesta básica, vai ser aquele que vai, você que nem Paulo, dar a minha vida por amor a Cristo, ganhar almas. Então, irmão, você tem que ter esse pensamento. Irmão, olha aí, olha para você, entra na frente do espelho e olha para você. Isso que você está vendo, hoje está aí, amanhã pode não estar mais. Quantas pessoas que já estiveram ao teu redor e partiram, irmão. Não parta desse jeito que você está aí, não. Você não tem nada a apresentar a Jesus. Não tem nada. E a tua vida tá, sim, difícil. Por quê, irmão? Porque você precisa se encher da presença do Espírito Santo. Busca a presença do Espírito Santo, irmão. Essa solidão que você tá aí, essa dor, essa tristeza, essa angústia aí, não é falta de pai, de mãe, de esposa, de esposo. Não, é a falta da presença do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo ele consegue preencher a qualquer lacuna no nosso coração. O Espírito Santo ele preenche a falta de um pai, de uma mãe. O Espírito Santo ele preenche a falta de um afeto, de um amor, né, paterno, de um amor de um homem, de uma mulher. Né? O Espírito Santo consegue preencher, irmãos. Mas nada consegue preencher o vazio deixado pela falta do Espírito Santo. Existe pessoa que, né, nada tá bom. Nada está bom. Existem situações que a aprovação, sim. Eu passei por um momento onde nada estava bom. Mas eu entendi que era uma aprovação do Senhor Jesus. Para quê, irmãos? Para me melhorar como pessoa, como servo de Deus. Irmão, o que te faz crescer não é a tua inteligência, não é as faculdades que você pode ter, é a experiência de vida. Existem homens, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, que às vezes nem estudo tem. Mas a experiência que eles têm de vida. Irmão, o estudo que você tem, o conhecimento que você tem, não é nada perto da experiência de vida que eles têm. Porque eles conhecem o caminho da vida. Eles conhecem a cada esquina da vida. Você vai passar por lugares na tua vida que eles já passaram. Se você ouvir eles, vai evitar muita coisa na tua vida, mas se você... Quantas pessoas, irmãos? Quantos filhos? A mãe, filha, toma cuidado, toma... Não, mãe, para. Eu vou, não, mãe. Mãe, é do teu tempo. Mãe, no teu tempo era diferente. Irmão, quando você está diferente, não existe tempo diferente, não. Aí a pessoa vai lá, né? Algumas até perdem a vida, né, irmão? Quantas filhas aí, né, perderam a vida porque não ouviram a mãe, porque não ouviram o pai. Quantas pessoas, né, irmãos, que não ouviram. Mas, irmãos, ouça a voz do Senhor Jesus hoje, né? Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, não está aqui abaixo, porque está escrito que a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar de respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece teu pé em pedra. Ele disse, também escrito está, não tentarás ser o teu Deus. Né, irmãos? Irmãos, a palavra do Senhor ela nos ensina que se nós bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Né? O que a palavra quer nos dizer assim? Às vezes a pessoa não gosta de você, vai lá, quer fazer uma maldade, coloca um veneno numa bebida e te dá. Se você estiver inocente, irmão, Jesus vai te guardar. Que nem Paulo, né, irmão? Paulo, ele, depois de ter sofrido um naufrágio, ele estava lá numa ilha e eles começaram a juntar lá uns gravetos lá, né, umas madeiras, fazer um fogo lá, né, irmãos? Creio que estava muito frio.
E quando ele pegou uma lenha lá, irmão, uma cobra mordeu a sua mão. Né? Mordeu a sua mão. Aí os homens que estavam ali daquela terra falaram assim, olha, esse aí, ele deve ser muito ruim, porque ele venceu lá um naufrágio, mas os deuses não querem deixar ele viver, não. Aí Paulo foi lá, chacoalhou aquela cobra em cima do fogo, ela caiu, morreu lá queimada. E a palavra do Senhor nos ensina que aqueles homens ficou olhando para Paulo, falou assim, não, daqui a pouco vai inchar, daqui a pouco ele vai cair morto aí. Mas não aconteceu nada. Aí eles falaram assim, não, mas esse aí então deve ser um deus, né? Ele é para ser um deus, porque como a cobra, como a cascavel vai te picar, né? Um urutu cruzeiro, e nada vai acontecer contigo, né? Então, irmãos, quando nós fazemos por conta própria, é uma coisa. Quando nós erramos sem saber, é outra coisa. Um exemplo. Pessoa que tira a sua própria vida, independente da situação, irmão. Ah, mas a pessoa está em depressão. Independente, irmão. A pessoa tirou a vida, irmão. Ele não tem nenhuma chance de salvação. Nenhuma. A palavra do Senhor diz assim, ó. Aquele que destruir o meu templo, que no caso é o nosso corpo, eu o destruirei. Então, irmãos, agora aquela pessoa, ele está caminhando ali, aí ele leva um tiro, ou ele está atravessando a rua, ele é atropelado, ou ele vai lá, bate o carro e cai lá da ribanceira e morre. Então essa pessoa, irmãos, ele não está tentando tirar a vida dele, né? Porque tem pessoas que têm essa dúvida. Teve uma pessoa, eu não me lembro quem foi, me perguntou assim, mas irmão, e a pessoa que morre assassinada? Essa pessoa tem salvação? A palavra nos ensina, irmãos, que aquele que mata um servo do Senhor presta favor a Deus. Mas, irmão, a pior coisa que o ser humano pode fazer é tirar uma vida. A pessoa pode roubar, a pessoa pode fazer o que quiser, irmão. Mas nunca tire uma vida. Nunca. A palavra do Senhor, ela nos ensina o seguinte. Aquele que peca, né? Fazendo qualquer coisa. Qualquer tipo de pecado, né? É um pecado grave, todo pecado, né, irmão, é igual. Mas aquele que peca no seu corpo, ele peca contra o seu corpo. Agora você imagina tirar uma vida. Não, isso não quer dizer que você não tenha salvação. Isso não quer dizer que você que já tirou uma vida, mas então eu não tenho perdão? Tem sim. Tem. Jesus, ele tem esperança que você se rende a ele. Porque senão você já... Irmãos, existem muitas pessoas que dizem assim, mas a minha vida tá ruim demais, Deus não me ama, Deus não tá comigo, Deus me abandonou. Irmão, você acha que Deus te abandonou porque você tá passando isso que você tá passando? Mas Deus me abandonou, não tem nada pra pôr na panela. Mas Deus me abandonou, eu tô sofrendo um desespero. Irmão, abandono de Deus não é isso não, irmão. Se Deus te abandonar, o inimigo ele não vai te jogar na sarjeta, não. Se Deus te abandonar, o inimigo não vai jogar você na prostituição, no vício, não. Se Deus te abandonar, o inimigo ele não vai te jogar nos vícios, não. Te fechar a porta do emprego, não. Te colocar uma enfermidade, não. Se Deus te abandonar, o inimigo te leva para o inferno. Você acha que se Deus te abandonar, você acha que você está passando isso porque Deus te abandonou? Possivelmente você está passando isso para chegar mais perante a Deus, porque a tendência é quando a gente chega numa situação difícil, ruim, a tendência é nós pular de Deus, né? A tendência é nós clamar a Deus, né, irmãos? Então, existe a possibilidade de tudo isso que você está passando aí é uma forma de Deus querer trazer você para a presença dele. Querer que você se lance. Agora, não é dele, não te abandonou, não. Se ele tivesse te abandonado no dia de hoje, nesse exato momento, teu corpo estaria sendo velado e a sua alma estaria com o pão no inferno. Porque, irmãos,
Existem muitas pessoas que acham que o interesse do inimigo é jogar a pessoa nas drogas, na prostituição, no crime, fazer ele ser um drogado, um morador de rua, um nada, um ninguém. Irmão, o inimigo quer isso não, irmão. O inimigo, ele pega você, ele lança você no mundo do crime, no mundo da prostituição, no mundo da bebida, né? Coisas que ele gosta. Aí, beleza. Você fica 50 anos lá, fazendo tudo de errado. Aí, vamos lá. Aí, depois de 50 anos, acontece alguma situação com você, ou você vai preso, ou acontece alguma coisa, alguém vai lá e te evangeliza e você aceita Jesus, ele perdeu 50 anos de trabalho. Irmão, às vezes o inimigo ele mantém a pessoa a vida inteira na vida errada. Na vida do crime, na vida, sabe? Aí chega no dia daquela pessoa partir. Às vezes a pessoa vai lá e leva um tiro. Tá lá agonizando. Aí chega um pastor lá, por coincidência não, por Jesus, e o pastor naquela pessoa, o pastor faz um apelo, olha, você quer entregar a tua vida? Aí eu quero. A pessoa aceita Jesus. Irmão, o inimigo perdeu 50 anos de trabalho. Então o projeto do inimigo na minha, na tua vida, não é colocar nós. Não, irmão. O projeto do inimigo, o que alegra o inimigo é a tua alma. É a tua alma. Sabe? Sabe, irmão, quando você quer fazer a pessoa, um vendedor quer fazer uma venda, e ele vai lá 30 dias lá conversando com a pessoa, e convencendo, e ele fala, nossa, essa pessoa já tá, ei, tal dia essa pessoa já vem fechar o negócio. E todo dia ele coloca, não, pode ficar, isso aí já é meu, já é meu. E ele tá lá, não, isso aqui já tá vendido. Tal dia a pessoa só vem aqui para assinar o contrato e fazer o pagamento. Isso aqui já tá vendo. Aquela pessoa fica naquela alegria, aquela confiança, né? Aí chega no dia da pessoa ir lá fechar o contrato, a pessoa fala, nossa, ontem eu recebi uma proposta mais barata e uma coisa melhor, um terreno melhor, uma casa melhor, um carro igualzinho esse aí que você mostrou, mas mais barato. E aí, irmão? Aquela alegria de 30 dias, aquela confiança, aquela, sabe, aquela comemoração, já sabia até onde ia colocar a comissão. Não, eu vou pagar essa conta, vou fazer. Acabou. Mesma coisa é o adversário. O inimigo vai ali. Irmão, por isso que é bom você ir para a igreja. Por quê? Todo dia o inimigo arma laço contra a tua vida. Você pode ver, toda vez que você vai na igreja, Deus usa alguém. Olha, hoje o inimigo, Deus está cortando os laços com a tua vida. Ó, Deus está fechando a sepultura. Então, irmãos, isso é muito importante porque todo dia a palavra do Senhor nos ensina que o inimigo não dorme, irmão. Ele está ali, 24 horas, arrumando uma situação. Sabe, irmão? Sabe aquela situação que acontece na vida de algumas pessoas? Vamos usar o trânsito como exemplo? Você tá indo ali, tal, aquela pessoa te dá aquela fechadinha, sabe? E aí você é explosivo, você não leva desaforo pra casa. Aquela fechadinha lá foi o inimigo. Porque aquele cara que te fechou, ele tá armado. Aí o inimigo vai lá na tua cabeça. Não, você vai aceitar isso? Vai lá, fecha ele também. Vai lá, xinga ele. Aí você vai lá para o carro do lado. Ei, você não tá cego? Não tá vendo, não? Aí o inimigo já vai lá no ouvido do outro lá, né? Você tá armado, você vai deixar. Você vai levar esse desaforo pra casa. Você com essa arma aí... Aí a pessoa vai lá. E por isso que sai muita morte, mano. Aí a pessoa sai lá da onde tá indo pra casa em paz, tranquila, a família toda esperando. É um minutinho, é um segundo, irmão. E, irmão, não pense que algo assim que... não, foi não, foi uma fatalidade. Não foi fatalidade, não, irmão. É projetos do adversário. Ele tá 24 horas tramando. Acidentes, irmão. Irmão, rapidinho aqui, nossa, tá ficando longo. Eu não consigo fazer vídeo curto, irmão. Eu não consigo. Uma vez eu tava vindo pro monte,
eu e um amigo meu, né? E a gente tava indo a pé. Era perto, não era coisa longe, mas a gente ia aqui pela pista. E quando eu tava indo assim, eu vi que tava indo um homem na minha frente. Esse homem, ele tinha... Sabe aqueles cavaleiros que usa aquelas caponas preta que tampa até a bunda do cavalo? Eu não sei o nome daquilo lá. Mas ele tava daquele jeito lá. Né? E aí, irmãos, aí eu fui aproximando, né? Aí eu já vi ele diferente, né? Eu vi ele com uma roupa de motoboy. E o mais esquisito, irmão, é que de longe, assim, eu vi ele de uma forma, né? Aí quando eu fui mais se aproximando, né? Eu já vi ele diferente, eu vi com a roupa de motoboy. Só que aí quando veio, eu já passei por ele. Eu sabia que era um espírito, irmãos. Eu sabia que era um espírito, viu? Eu sabia que não era uma pessoa. Sabe, irmãos? E aí eu fui pro monte, orei. E lá nós encontramos uns amigos que estavam de carro. Quando nós estávamos voltando de carro, nós pegamos carona com esses amigos. Na mesma hora, na mesma direção que eu vi aquele espírito, né? Eu vi lá uma moto caída na vala, irmãos. A pessoa não morreu, a pessoa estava viva, mas a pessoa se acidentou, né? Então, irmãos, o inimigo, ele está aí na... Irmãos, esses acidentes, sabe? Já aconteceu, irmãos, eu trabalho há muitos anos dirigindo, já viajei muito, né? Trabalhei muito à noite dirigindo. Irmão, e você que dirige, né? Você que trabalha viajando, talvez você vai se identificar com o que eu vou falar agora. Existe um momento que vem um sono maligno na gente. É algo assim que te pega assim e você, sabe, você quer dormir, você... Aquela coisa esquisita. Aí você estaciona e fala, eu vou tirar um cochilo. Cadê o sono? Já aconteceu de eu fazer viagem assim, irmão? Eu falo assim, e eu tô passeando, eu falo assim, quer uma coisa? Eu vou te... Você para assim na beira da pista, cadê o sono? É algo maligno. Aí você segue, aí bate aquela coisa. Mas é algo forte mesmo, é algo assim sobrenatural, sabe? Aí passava imposto, lavava o rosto e tal, despertar, né? Às vezes comprava um energético lá. Então é algo maligno. O inimigo, irmão, ele é astuto. Ele é maligno, sabe? E aí, irmão, para nós finalizar a palavra de Deus, né? Vamos lá. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor adorarás, somente a ele servirás. Irmãos, o que o inimigo fez com Jesus, o inimigo faz todos os dias conosco, né? Irmãos, a palavra do Senhor nos ensina, como eu já tinha comentado aqui, que quando o povo de Deus saiu do Egito, a promessa era uma só, terra prometida. Só que o que acontece? Veio a falta de água, veio a falta de comida. Então, era distrações aquele povo. E, e o inimigo tentou distrair Jesus ali. O inimigo ofereceu... O que o inimigo oferece todo dia para você, ele ofereceu para Jesus. Mas Jesus, ele tinha um propósito. E esse propósito era o quê? Vencer este mundo. Para conquistar novamente aquela aliança que tinha sido quebrada através de Adão. Né? Então, irmãos, o inimigo, ele... Para você, meu irmão, né? O inimigo, a todo momento, ele tenta... nos distrair com as coisas dessa terra. Irmão, e as pessoas não estão satisfeitas. Quanto mais as pessoas ganham, mais pessoas querem ganhar. Irmão, existem pessoas aí, né? Nós vamos para os governos mesmo, né? Irmão, os homens roubam tanto dinheiro, já roubaram tanto dinheiro governos passados, né? Assim, eu tô falando no geral, sabe, irmão? Não tô atacando nenhum governo, não, tá? Não tô atacando. Tô falando assim, no modo geral, que a gente sabe que acontece isso mesmo. Mas, irmãos,
Os homens não têm mais onde colocar dinheiro. Manda dinheiro para contas para fora do Brasil. Então, irmão, se esses homens parassem, se eles falassem, não quer saber uma coisa, eu vou me aposentar. Irmãos, eles viveriam o resto da vida com o dinheiro que eles têm. Não gastaria tudo. A família deles ia viver, não ia gastar, porque é muito dinheiro. Mas eles não se cansam, irmão. Quando mais tem, mais quer. Quando mais tem, mais quer. Então, a oportunidade, irmão. Você não vê agora essa questão dos aposentados? Olha pra você ver. Então, são coisas assim absurdas, né? Então, irmão, o inimigo, ele usa essas coisas dessa terra para distrair o homem, para distrair a mulher. Por isso que o teu foco não pode ser a casa, a tua vida aqui. Você não sabe daqui a meia hora. Daqui... mas eu tenho 20 anos, eu tenho muito para viver. Quem disse que você tem muito para viver? Eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, tenho uma saúde de ferro. Quem disse isso para você? A palavra do Senhor nos ensina assim. Jesus disse assim, olha, o homem não deve fazer planos para amanhã, como se ele fosse o dono da vida. Ele deve dizer, se Deus quiser e me dar graça, amanhã eu farei tal coisa. A única coisa, no único foco que nós temos que ter é a salvação da nossa alma. A única coisa que você não pode perder a visão é da salvação da tua alma. Tu vai morrer, tu vai se embora. Agora, a única coisa que vai apodrecer é o teu corpo. Você não, você vai continuar. Você vai receber outra vestimenta espiritual. Ou um corpo para glória ou um corpo para desgraça eterna. Mas você não vai ficar lá na sepultura, não. Você não... Existem pessoas que dizem, quando morre acaba tudo. Eu queria morrer porque... Nossa, para parar esse sofrimento. Irmão, morre pra você ver. Aí que o sofrimento vai começar. Irmão, a palavra nos ensina o que é um inferno. A palavra do Senhor diz assim, que aonde o fogo não se apaga, o bicho não morre. E é eternamente. Leia sobre Rick e Lázaro. Irmão, leia a Bíblia. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala de Jesus Cristo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala, irmão, do céu, do inferno, de como a gente tem que se portar. Sabe? Então, eu não estou vindo aqui dizer para você, olha, eu, Emerson, sou santo, eu, Emerson, não tenho pecado, eu, Emerson, se Jesus voltar agora, eu vou pro céu. Não, irmão, não estou falando nada disso. Eu estou falando para você que eu também estou correndo a corrida para, pela misericórdia de Deus, ser salvo. Eu bato o joelho no chão, irmão, eu não digo assim, Jesus, obrigado pela salvação da minha alma, não, irmãos. Eu bato o joelho no chão e digo, Senhor, tem misericórdia, salva a minha alma. Salva a minha alma, Jesus. Sabe, irmãos? Irmãos, salvação não é brincadeira não, irmão. Salvação não é brincadeira. A salvação é coisa séria. Por isso eu quero falar para você que está desse outro lado daí, ó. Entrega a tua vida para Jesus. O que está acontecendo contigo? Esse mundo, irmão, o inimigo usa as coisas desse mundo para te iludir. O inimigo usa as coisas desse mundo para te enganar. Irmão, nós temos que ter desejo aqui nesse mundo. Todo mundo tem, eu tenho. Mas o maior desejo que tem que estar aqui, ó, irmão, na nossa alma, é da vida eterna. Tem o desejo de fazer uma faculdade? Tenha sim. Mas que o teu desejo seja mais para salvação. Tenha desejo, irmão, de ser bem sucedido? Tenha sim. Mas, irmão, não coloque no teu coração que se você tiver dinheiro, tua vida vai mudar. Não vai. Não vai mudar. A única pessoa que pode mudar a tua vida é Jesus Cristo. Existem muitas pessoas nesse exato momento que eu estou falando contigo,
que tem milhões. Que se te conhecesse agora, irmão, fazer um pix de 1 milhão para você não seria nenhum problema. Mas que não é feliz. E existem muitas pessoas, irmãos, na África, aqui no Brasil mesmo, sabe? Esses interiores aí, que, irmão, não tem nem o que comer, mas tem uma comunhão. Não fica dizendo, Jesus, me dá casa, me dá carro, me dá dinheiro. Não, Jesus, eu te agradeço porque o meu nome está no céu, no livro da vida. Irmão, seja grato. Não pelo que você tem, mas pelo teu nome está no livro da vida. Agora, se o seu nome não estiver no livro da vida, irmão, se preocupe. Mas como que eu faço para saber se o meu nome está no livro da vida ou não? Escute bem. A palavra do Senhor nos ensina, aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O que torna uma pessoa amiga do mundo? Tem um ditado popular que diz assim, me diga com quem tu andas e direis quem tu és. Irmão, você aí, se você tiver, você não tem nenhum vício, certo? Mas se você, vamos supor que você mude para um lugar onde tenha comércio de drogas, né? Aí você faz amizade, porque, né, irmãos? Aí você faz amizade, tá ali no meio e tal. Aí o pessoal tá ali, né, fazendo comércio, vendendo ali. E você para ali, tá no meio, senta ali, tá conversando ali. Se chegar polícia, irmão, para fazer uma batida ali, eles vão olhar para você e vai falar assim, você pode ir embora, eu sei que não tem nada a ver. Vai? Não. Você tá ali, irmão, você tá no meio. Você vai conseguir provar que você vai, né? Se as pessoas ali, irmão, que tiver ali, né, for umas boas pessoas, né, irmão? Porque às vezes, irmão, tem muitas boas pessoas que são influenciadas pelo adversário, irmão. Eu conheço muitas pessoas, irmão, que hoje são servos de Deus, foram criminosos. Irmão, pessoas incríveis, irmãos. Pessoas, irmão, que se tiver com a roupa do corpo assim, tira a roupa e te dá. Então, não devemos julgar as pessoas, irmãos. Ao contrário, devemos amá-las. Sabe, irmão? Tem muita gente boa, irmão. Tem muita gente boa, irmão. Porque, na verdade, é o inimigo, irmão. Ah, irmão, eu tô aqui falando de Jesus pra vocês. Que o sangue de Jesus me cubra sempre. Mas se o inimigo entrasse, piedade de Deus, na minha vida, irmão, seria um assassino. Seria qualquer coisa, irmão. As pessoas aí que fazem essas coisas erradas aí, mas não, porque o inimigo, irmão, está trabalhando na vida deles, irmãos. Eles precisam de uma libertação. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina assim, que quem precisa de remédio são os enfermos. É fácil julgar? É fácil. Jesus nos disse, aquele, bateu no direito, eu faço outra face. Para fazer isso tem que ter Jesus na vida, irmão. Não é qualquer um que faz isso não, irmão. Tem muito aí que se diz crente, mas em vez de ele se bater aqui e oferecer aqui, não. Ele diz assim, eu sou crente, mas isso aqui não é não. Né? Seu braço não é não, né, irmão? Seu braço não é seu corpo também não é não, irmão. Porque Jesus não trabalha pela metade, não. Se Jesus voltar pro teu hoje, você acha que é só o teu braço que vai... Não, irmão, porque... Irmão, não existe, irmão. Ou nós somos ou nós não somos. Ou o teu braço é convertido ou você não é convertido. Não existe isso. Não existe meu termo. Irmão, nunca eu clamava justiça pelas pessoas. Se mexer comigo... Jesus, olha, aquela pessoa me tocou, Jesus. Falou mal de mim lá, vai lá, já faz justiça, Jesus. Jesus, mostra pra ele que eu sou teu servo, mostra pra ele que eu sou teu servo. Irmão, eu mudei. Sabe por quê? Porque quando eu peço justiça pro meu irmão, que errou contra a minha vida, querendo ou sem querer, mas o meu telhado é de vidro. Eu vou errar contra alguém, irmão. Eu sou humano.
Querendo ou não, eu vou entristecer alguém, irmão. No dia de amanhã, hoje, seja na igreja, seja no meu trabalho, eu vou entristecer, irmão. Irmão, não existe pessoa perfeita o suficiente. Querendo ou não, às vezes você tá passando assim, irmão, às vezes você nem viu a pessoa. E a pessoa lá deu um oi pra você. Aí você, mas você não viu mesmo. Aí aquela pessoa, nossa, aquela pessoa nem cumprimentou. E sai magoada. Mas você não viu ela, mas ela não sabe que você não viu ela. Então você entristeceu ela sem mesmo você saber. E muitas vezes não, irmão. Muitas vezes a pessoa fica nervosa e tal, né? E vai lá e fala, e fala, e fala, e fala. Eu peço misericórdia. Por quê, irmão? Porque eu quero para aquela que errou contra mim hoje, o que eu vou querer para mim amanhã quando eu errar contra alguém também. Se eu clamar misericórdia para aquele que errou contra mim, que me entristeceu, que de alguma forma me machucou, o dia que eu machucar alguém, o Senhor terá misericórdia de mim. Se eu pedir justiça para o meu irmão, é justiça que eu vou ter no dia que eu errar também, irmão. Com Jesus a balança é uma só, irmão. A balança é a mesma. O que você plantar na vida do teu irmão, você vai colher. Jesus nos ensina a ter misericórdia, a amar. Bater a mão na vida desse aí que é fechamento, é fácil. Bater esse aí que é teu amigo, é fácil. Mas para você ser um homem ou uma mulher de Deus mesmo, irmão, tem que amar aquele que te persegue, aquele que não gosta de você. Para finalizar, existia duas vizinhas. Uma vizinha não gostava da irmã, né? E essa vizinha tinha um coração ruim, né? Dominada pelo adversário. E ela foi lá, pegou um pano de esterco, subiu no muro lá e esterco para cada vizinha, né? A vizinha foi lá, olhou aquela situação, se entristeceu e falou: "Oh Deus, olha o que essa vizinha está fazendo aqui em casa." Mas a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo é diferente, irmão. O ódio traz mais ódio, mas o amor não, irmão. O amor vence qualquer barreira. O amor coloca o diabo para correr, irmão. Aí aquela mulher, irmão, serva de Deus, olhando aquela situação, Deus colocou no seu coração. Vai lá, compra um buquê de flores, leva para ela. Aí a irmã pegou, foi lá, recolheu, né, aquela sujeira lá, colocou no lixo. Foi lá, comprou, irmão, um buquê de rosas, levou lá, bateu na porta da irmã. Ô, irmã, vim aqui te trazer esse buquê de flor. Mas, irmã, eu não gosto de você, irmã. Por que você veio me trazer isso? Irmã, porque eu só posso te oferecer... Por mais que você me ofereceu o que você... Isso aí é o que você tem para me oferecer, mas eu só posso te oferecer o que você tem, que eu tenho, irmão. Irmã. E aí a irmã deu a flor para ela, não com ignorância, não com espírito de, né? Não. Na humildade. Sabe o que aconteceu? O inimigo saiu, as duas ficou amiga. Irmão, se alguém vir com você com ódio e você for com ódio, o diabo vai ganhar, sabe por quê? Porque se um de vocês dois for sangue no olho, um vai matar o outro. E se você morrer, o diabo ganhou a tua alma. Se você matar o outro, o diabo ganhou a alma do outro. E você tem uma dívida muito terrível com Deus. Porque ninguém tem direito de tirar vida, não. Mas, se alguém vir com ódio contra você e você for com amor, irmão, não existe cão pra ficar, não, irmão. Irmão, você está vendo esses vídeos aí que tá aí no YouTube aí? O cara vai lá assaltar, né? A pessoa é serva de Deus. A pessoa começa a repreender. Sangue de tem poder, tá por terra, tá? Eu te repreendo no nome de Jesus. O que acontece, irmão? O diabo sai, irmão. Aí fica só aquela pessoa liberta lá. E a pessoa não vai fazer nada de mal, irmão. Por quê? Porque o inimigo saiu.
Eu vi isso de um jovem, ele entrou num supermercado para roubar o caixa. O caixa era dono do mercado. Aí o caixa deu tudo para ele, saiu e começou a orar por ele. Começou a orar e o inimigo lá, irmão, ele caiu por terra, ajoelhado. O inimigo saiu da vida dele, ele ficou livre, começou a pedir desculpa pro homem, deixa eu devolver o dinheiro. Uma situação que eu vi, né? O rapaz foi lá, o cara estava evangelizando, bateu lá nos panfletos, derrubou, foi para frente, caiu morto. Outra coisa que eu vi, né? O rapaz foi assaltar um carro lá, né? Era de um servo de Deus. A irmã clamou o sangue de Jesus. O rapaz caiu morto, né, irmão? Então, irmão, o que acontece? Irmão, vamos lá, só para você entender. A pessoa chega para fazer maldade com você, ele tá com o inimigo na vida. Porque pessoa que tá com Deus na vida não faz maldade para ninguém, tá? Aí um exemplo, aí você vai pra agressão, você vai lá, né? E aí eu vou. Mas ele tá com o inimigo lá, então ele é muito mais forte que você. O inimigo, irmão, ele é astuto, né? Aí você vai lá, aí se você dá um soco nele, alguma coisa, o inimigo vai falar na mente dele, mata ele. E ele vai matar. Porque o inimigo mudou. Aí a hora que ele te mata, aí você vai perder a salvação da tua alma, tá? E ele, o que vai acontecer com ele, irmão? Ele vai, ele vai ficar... Não. Sabe por quê? Porque a hora que ele cometeu o erro, o inimigo também sai da vida dele. Por que vocês acham que muita gente vai preso, a vez vai lá e faz um crime, irmão? Que para escortejar uma pessoa, Jesus amado, irmão. E a pessoa, eu não lembro o que aconteceu. Não... É verdade que a pessoa não lembra, não, irmão. Porque o inimigo entrou na vida dele, irmão. Irmão, tem pessoa que faz coisas sem ver, irmão. O inimigo entra de uma tal forma na vida dele, e ele vai lá, mas não lembra. E não lembra mesmo. Aí o inimigo sai, irmão, e a pessoa vai pagar a pena sozinha. Sabe, irmão? Porque quando o inimigo está na vida de uma pessoa, ela é de uma forma. Quando o inimigo... Irmão, a gente vê isso por pessoas que um dia foram do crime e hoje estão na presença de Deus, irmão. Você vê a atitude da pessoa. Você olha para a pessoa e fala assim, não é possível. É essa pessoa. Sim, irmão. O Jesus, quando ele entra na vida do ser humano, ele transforma, ele quer mudar a tua vida, meu irmão. Eu não sei o que tu faz, eu não sei onde você mora, nem me interessa saber. Mas a única coisa que eu falo é que Jesus sabe. E que essa palavra chegue até você. E que você venha dar lugar para o Senhor entrar na tua vida, mudar a tua história, salvar a tua alma. Isso aqui é passageiro, irmão. Isso aqui é passageiro. Não perca a tua salvação, não. Não importa o que você tenha feito. Não importa, irmão. Se você roubou, se você matou, se você sequestrou, não importa. Se você... sabe, não importa, irmão. Jesus, ele está disposto a te perdoar hoje. Basta você entregar a tua vida para ele. Basta você renunciar à tua vida e dizer, Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Irmão, o inimigo, ele precisa perder. O único que precisa perder, irmão, é Satanás. Quando, irmão, um faz mal pro outro, o inimigo ganha. Quando duas pessoas, irmão, eles se entregam para Jesus, o inimigo perde. O inimigo só ganha quando ele consegue fazer com que a maldade se concretize. Quando a bondade vence, o inimigo ele perde. Sabe, irmão? Às vezes, até mesmo, né, irmão? Dentro da igreja, às vezes pessoas, né, irmão? O inimigo vai lá, cria uma situaçãozinha lá para, né? Aí quando, irmão, tem um levante dentro da igreja lá, uma perseguição, o inimigo tá vencendo. Acho que quando aqueles dois servos de Deus, eles olham e falam, mas peraí, ei, você é meu irmão. Vai lá e se reúne novamente, o inimigo ele sai de cena. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. Jesus te ama, jovem. Jesus pode te libertar você das drogas. Jesus pode te libertar você, né, do alcoolismo. Quantas pessoas perdendo famílias por causa do alcoolismo, das drogas. Jesus pode te libertar dessa ansiedade.
Jesus pode te libertar você desse câncer. O médico te desenganou, disse para você que não tem mais jeito, mas Jesus, ele é a cura. Irmão, irmã, vá para a igreja, entrega a tua vida para Jesus, entrega a tua vida para o Senhor, irmão. Que Jesus te abençoe e que essa palavra chegue ao teu coração e que essa palavra venha mudar a tua história. Essa vida é passageira. Olha para trás. Quanto passou rápido. Quantas pessoas hoje, irmão, com 50, 60 anos, olhando para trás, viveu como se a vida fosse eterna. Mas chegou aos seus 50, 60 anos, olhou para trás e fica se questionando, mas o que eu fiz? O que eu podia ter feito? O que aconteceu? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Essa vida é passageira, mas existe uma vida eterna que é após dessa. E através da minha vida que Jesus está te convidando para entregar a tua vida para Ele, para deixar a idolatria, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, quando veio na terra, Ele não veio para falar de João, de Maria, de Zé, de Pedro, não, irmãos. Jesus veio para falar de si, que Ele é o caminho, que é aquele que segue Ele. E quando Pedro, quando João continuou o ministério de Jesus, irmão, e outros que vieram continuou o ministério de Jesus, e eu estou aqui continuando o ministério de Jesus, e depois que eu for embora vai vir um outro continuar o ministério de Jesus, meu irmão. Mas é de Jesus. Jesus, irmão, ele não abriu nenhuma mesmo, franquia. Porque franquia, irmão, é uma empresa, né, que você pode adquirir sua loja. Você vai lá, paga uma franquia, compra uma franquia lá, né? Você só precisa seguir lá como é a matriz lá, né? Mas o que entra ali é seu, é teu dinheiro, né? Tudo ali é teu. Jesus não, irmão. Há muitas pessoas aí seguindo a Pedro, a Paulo, a João, a Maria, mas eu digo para você, não faz isso não. Porque não é uma franquia. Pedro, Paulo, João, Maria, eles seguiram Jesus, eles testificaram Jesus, eles falaram de Jesus. Pedro morreu por Jesus, Paulo morreu por Jesus, Estevão morreu por Jesus, sabe, irmãos? E o evangelho é Jesus. Se não existe outro caminho, é Jesus, é Jesus. Fora de Jesus não há outro, irmão. Fora de Jesus não há outro, irmão. Não adore outro que não seja Jesus Cristo. Não tenha, aleluia, labassuri minaya sede candarábia, labaduia caiaçou. Não tenha nada na tua casa que não seja de famílias ou de amigo íntimo teu. Ao contrário, é idolatria. Mas eu gosto de, sabe? É idolatria. É idolatria. Mas que Deus possa abençoar você nessa tarde. Eu quero orar pela tua vida. Eu sei que está muito longo o vídeo. Peço perdão a vocês. Mas assistir até o final, irmãos. Né? Que Deus abençoe que você venha assistir, tá bom? Eu quero orar pela tua vida. Senhor Jesus, essa pessoa aí, papai, que teve essa paciência de assistir esse vídeo até agora, que o Senhor possa alcançar essa vida, Pai. Que esse vídeo, Jesus, seja compartilhado com pessoas enfermas, cancerosas, pessoas que têm aí diabetes, né? Pessoas aí, papai, vírus da AIDS, pessoas aí, Jesus, né? Desenganadas pela medicina, independente de qual seja a sua doença. Pai, mas que através desse vídeo essa pessoa venha ser curada. Deus, que a tua palavra, através da minha voz, chegue, Senhor, meu Pai. Chegue, meu Deus, aleluia, até mesmo em outros países, papai, outros estados. Que Jesus Cristo, que essa pessoa que está aí depressiva, uma angústia, uma tristeza que não tem explicação, papai. Perdeu a razão de viver, Senhor, devido a um relacionamento, devido a um emprego, devido a alguma situação. Pai, que através dessa oração e desta palavra venha entrar vida nesta casa, nesta família. Pai, essa pessoa, meu Pai, aleluia, que está aí, Jesus Cristo, aleluia, é triste, abatida. Essa pessoa que está aí nos vícios, Senhor, meu Pai.
que já foi internada e não tem solução, Jesus. Pai, liberta. Tira pela raiz esse vício aí, Pai. Esse vício do crack, da cocaína, esse vício das drogas, esse vício, Senhor meu Pai, aleluia, Jesus, da prostituição, esse vício do alcoolismo, Senhor meu Pai. Essa pessoa, Jesus, aleluia, que não sabe o que fazer para parar de beber. Liberta, Pai. Senhor, que esses espíritos escravizados, Pai, essa pessoa que tem orado, meu Deus, por essa pessoa que está sumida, essa pessoa, Jesus Cristo, que desapareceu, Narabadu e Acalabassuri Minaia, e essa pessoa não tem mais informação, papai. Jesus, se porventura essa pessoa se encontra com vida, Jesus, faz de uma forma que essa pessoa venha dar sinal de vida, papai. Senhor, meu Deus, vai lá, Senhor, onde está aquela pessoa, pega pela mão dela, Labado e Acalabassuri Minaia, faça de uma forma, Pai, que essa pessoa venha a ser localizada. Espírito Santo, traga paz a esse lar, alegria, gozo, felicidade. Pai, liberta essa pessoa, Senhor, que tem esse pensamento ruim. Pensamento, Jesus, aleluia, de fazer mal para as pessoas, papai. Jesus, que o Senhor possa trazer paz a essa vida, papai. Senhor, essa pessoa, Jesus Cristo, aleluia, que só tem o pensamento de fazer o mal. Meu Pai, essa pessoa, Jesus, que tem o prazer de fazer o mal, Senhor. Liberta essa pessoa. Que esse espírito de escravidão seja destruído, repreendido agora em nome de Jesus. Papai, que no mundo espiritual e no mundo físico, todas as obras de Satanás contra a nossa vida venha cair por terra para a glória do teu nome. Deus, essa pessoa que se encontra desempregada, meu Deus, e aleluia, e pelas obras malignas, meu Pai, meu Deus, pela obra do inferno, tranca-rua tem trancado as portas dessa pessoa, venha repreender agora, que meu Pai, que o telefone dessa pessoa venha tocar, que seja uma boa empresa, Pai, que seja um bom salário, papai. Senhor, essa pessoa, Senhor, meu Pai, que está perdendo a visão, essa pessoa, Senhor, meu Nabudi, Astui, Manaia, essa pessoa que está perdendo a visão, papai, aleluia, Senhor, restaura essa visão, papai. Essa visão fraca, essa visão dupla, essa visão, Senhor, meu Pai, que fica, Jesus, tremendo, aleluia, muitas vezes, Pai, embaraçado, Jesus, limpa essa visão, papai, limpa, Senhor, meu Pai, aleluia, Jesus, aleluia, essa córnea, em nome de Jesus Cristo, papai, liberta essa pessoa, papai, essa pessoa que sente fortes dores na cabeça, papai, essa pessoa, Jesus, que parece que a cabeça vai explodir, Jesus Cristo, aleluia, livra essa pessoa, papai, de um derrame cerebral, papai, Jesus, essa pessoa, Senhor, meu Pai, que tem, aleluia, formigamentos na perna, essa pessoa, Jesus, aleluia, que tem trombose, repreende essa trombose, papai, diabetes, papai, quantas pessoas perdendo parte do corpo por causa da diabetes, papai, Jesus, repreende espírito da enfermidade, eu te repreendo agora em nome de Jesus, na autoridade da parte do Senhor que foi me dada, eu te repreendo agora, espírito da loucura, espírito da depressão, espírito das enfermidades, sai dessa casa, sai dessa família, sai desse lar, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo agora, Jesus, toca nessa pessoa agora, papai, essa pessoa, Senhor meu Pai, aleluia, que está aí sofrendo, papai, essa pessoa que não sabe mais o que fazer, já bateu tantas portas, papai, Senhor, desperta no coração dessa pessoa o desejo de buscar a tua presença, eu quero dizer, em nome de Jesus, receba milagre, receba a cura, receba as portas abertas, você que está desempregado, escute aqui, é no nome do Senhor Jesus, aleluia, Labaçu, para que você saiba que somente este nome tem poder, para que você saiba que esse nome abre porta, para que você saiba que este nome quebra barreira, para que você saiba que este nome tem todo o poder, as portas para você vai se abrir. O teu telefone vai tocar. Quem sabe nesse exato momento que eu estou orando por você, o teu telefone já vai tocar e vai ser alguém para te contratar em nome de Jesus Cristo. Quero dizer para você, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando de uma libertação, de uma cura, tá? Que Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus. Receba paz. Paz. Que essa aflição do teu coração saia agora. Que essa sensação de loucura, que essa sensação de depressão saia em nome de Jesus. Que você venha deixar esse quarto, que você venha deixar esse choro em nome de Jesus. Que esse espírito maligno saia da tua vida em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção e a libertação de Deus. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe. Amém. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.